fecha só. Bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Nós já fizemos um encontro, esse é o segundo encontro que a gente espera que não seja o último. Talvez nesse ano sim, porque dezembro as coisas ficam um pouco diferentes, só começam as férias. Mas é uma proposta da direção do hospital, do diretor daqui da UPA, Dr. Geides, que está viajando, por isso que ele não está aqui, que a gente faça encontros para discutir temas que sejam do nosso interesse. A gente já discutiu a abordagem da dor torácica, do paciente que apresenta dor torácica em pronto atendimento. E agora hoje a gente vai falar de abordagem de infecções em pronto-socorro, tanto para adulto como para criança. Dr. Luiz Jorge, infectologista, membro da CCIH do Hospital Municipal do Núcleo de Vigilância, preparou esse tema para nós e eu espero que ele seja de grande proveito para todos. Doutor. Vou começar para esse lado aqui que fica um pouco melhor. O tema de hoje, como combinado, seria o diagnóstico e o tratamento das principais infecções em pronto-socorro, tanto pediátrico como adulto. E a gente vai fazer também um certo prolongamento também para o manejo de algumas doenças que, apesar de não serem tão comuns, mas que podem acontecer e têm um potencial de letalidade grande. As infecções comuns em pronto-socorro são responsáveis pela maior parte das consultas e têm uma grande possibilidade de ocasionar complicações no paciente. A falta de tempo, pela grande demanda do serviço, vai dificultar um diagnóstico preciso por parte do clínico e nem sempre as ferramentas diagnósticas estão disponíveis no momento do atendimento. Então a gente se pergunta como fazer para lidar com cada uma delas. Para essa palestra, a gente vai enfocar a utilização da anamnese e do exame físico para a diferenciação desses quadros. A gente vai descrever as doses dos medicamentos mais comuns a serem utilizados e a população a gente vai focar nos adultos, mas também as crianças serão englobadas em algumas situações. No caso das infecções de vias aéreas, são infecções extremamente prevalentes. Abril, maio, junho, julho é a época onde elas mais costumam aparecer. Frequentemente ocorrem quadros superpostos, quando você tem, além de um simples resfriado, pode ter uma sinusite, pode ter a evolução para a pneumonia, o que vai dificultar o diagnóstico do médico. Elas podem ser complicações de outras infecções de vias aéreas, por exemplo, uma complicação de um resfriado, pode ser uma pneumonia, uma sinusite. São responsáveis pela insatisfação do paciente em relação ao atendimento, porque até virou piada dizer que qualquer diagnóstico do médico do SUS é virose. Não está errado, a maioria dos casos são virose. Mas a insatisfação do paciente vem do fato dele não ter um diagnóstico tão preciso e a resolução não ser no momento que ele quer. A doença tem que completar o seu ciclo. São responsáveis por uma morbidade importante, dependendo da patologia. Perda de dias de trabalho, porque é muito difícil conseguir conciliar as duas coisas, o trabalho com a doença. A pessoa que atende o público, a pessoa que necessita de falar, no caso os professores, os atendentes de telemarketing, que é muito comum aqui na nossa região, eles perdem a voz por conta das infecções de vias aéreas, não conseguem falar para o seu público, e isso acarreta a necessidade de fornecimento de atestado. E também os retornos frequentes, porque o paciente não melhora, ele quer uma resolução, e essa resolução nem sempre está disponível. Começando pelo resfriado comum, que é a patologia mais comum encontrada no pronto-socorro, tem como principais sintomas a rinorreia, obstrução nasal e espirros. Ocasionalmente pode apresentar uma tosse seca de pouca intensidade, é uma tosse que raramente vai ter expectoração, só que ela é muito chata, ela é muito irritativa para o paciente. Dor de garganta, muitas vezes relacionada ao fato de tossir demais.
Uma febre que normalmente é baixa ou mesmo ela pode estar ausente, uma febre que muito dificilmente vai passar de 38,2, 38,5. Dor no corpo também é ocasional. Vários tipos de vírus são os responsáveis pelo resfriado comum, adenovírus, coronavírus e por aí vai. Como os fatores predisponentes, ambientes fechados, o tempo seco e ocorre principalmente no outono e no inverno. O mais importante desse slide, os sintomas ocorrem do pescoço para cima. Tudo daqui ocorre em relação às vias aéreas superiores, não a sintomatologia predominante nas vias aéreas inferiores. Tem uma evolução benigna, o tratamento se faz com sintomáticos e a base do tratamento é evitar o desenvolvimento total dos sintomas, mantendo o paciente relativamente bem, o paciente com bem-estar, e também a gente tem que evitar as complicações. Uma complicação muito importante seria a sinusite. Você tem que manter as vias aéreas descongestionadas para evitar o acúmulo de secreção nos seios da face e a superposição de uma sinusite logo na sequência. A gente pede para iniciar o tratamento tão logo se iniciam os sintomas do paciente e manter até que o paciente fique sem sintoma algum. Isso é leva de 3 a 5 dias mais ou menos. A base é através de analgésicos antitérmicos, de pirona e paracetamol. A gente pode utilizar antialérgicos e descongestionantes VO, Allegra D, Claritin, Decongex Plus, o próprio Stamin, que existe na rede, apesar dele não ter um descongestionante, mas ele é um antialérgico. A gente pode utilizar um descongestionante tópico, se necessário, do tipo naridrim, alguma coisa assim, naqueles casos onde a obstrução nasal é mais importante. Raramente a gente prescreve um antitussígeno, porque é uma tosse mais irritativa, e o antitussígeno não vai ter um efeito bom, e o repouso para o paciente para ele melhorar mais rápido. A gente não deve usar nunca antibióticos. Antibióticos estão proscritos nessa situação. A gente não deve utilizar expectorantes, porque não há secreção em vias aéreas inferiores para ser expelidas, correto? Ambroxol, acetilcisteína, cebrofirina não deve ser utilizado, não vai funcionar. Pode até piorar o caso, porque o paciente vai acreditar que está sendo medicado, vai ficar, ele pode evitar de usar um outro remédio que seria mais útil para dar a opção do tratamento por xarope, porque na concepção popular o xarope é o tratamento por resfriado. Não se deve utilizar anti-inflamatórios se a gente estiver num período em que tenha uma epidemia de dengue, que seriam os meses mais quentes. O paciente melhora em 4 a 7 dias, às vezes 3 dias, às vezes um pouco mais, isso varia. E se o paciente apresentar os sintomas mais prolongados que isso, suspeitar de uma complicação por uma sinusite. Agora, para diferenciar do quadro mais grave, que seria a influenza, gripe A. A rinorreia e a obstrução nasal, que eram muito frequentes no resfriado comum, são pouco frequentes. Ocasionalmente o paciente vai apresentar diarreia. De início uma tosse seca, que depois pode ter expectoração. A dor de garganta é mais frequente. Um grande diferencial, febre alta e mialgia. O paciente não vai apresentar 37,5, 38, ele vai apresentar 39. Esse é o quadro clínico característico da gripe. E a gente tem que ficar atento para os quadros de respiratório agudo grave, onde o aumento da gravidade do quadro se deve ao acometimento pulmonar. O macete para isso seria do pescoço para baixo. O paciente vai apresentar muita dor no corpo, muita febre, muita tosse, mas pouco sintoma nasal. Não vai ter rinorreia, não vai ter obstrução nasal. É aquele paciente que aparentemente ele vai estar um pouco melhor assim que ele começa a falar com você. O paciente com resfriado é aquele paciente que está fanho, que está com o nariz entupido, que está com um lenço no nariz, ele está com mais cara de doente muitas vezes. Porém, o quadro mais grave seria o da gripe A. O tratamento seria sintomático, como no resfriado. A gente sempre pede para utilizar os analgésicos antitérmicos de modo contínuo para o bem-estar do paciente.
Utilizamos aqui ainda antialérgicos e descongestionantes por via oral, nos casos que for necessário, descongestionantes tópicos. O antitussígeno frequentemente é necessário, então a gente usa Notus ou qualquer outro que tenha uma ação antitussígena que não seja expectorante. Repouso e bastante hidratação VO, correto? Os expectorantes, nos casos em que houver secreção pulmonar, podem ser necessários eventualmente. No caso de dor de garganta e mialgia, os anti-inflamatórios algumas vezes são utilizados também com as devidas precauções para casos de dengue. E o tratamento específico é indicado para todo e qualquer caso de síndrome gripal, aquele quadro respiratório que não pode ser explicado por um diagnóstico alternativo. Usamos o Tamiflu, 75 mg de 12 em 12 por 5 dias. As doses pediátricas de 30, 45 e 60 mg, conforme a tabela que a gente tem disponível aí. O ideal seria utilizar antes de 48 horas do início dos sintomas, mas se for depois disso, deve ser utilizado, dependendo da gravidade do paciente, para evitar que ocorra complicações ou pelo menos minimizá-las. E o tratamento, ele vai diminuir os sintomas e a duração da doença. Mais uma vez, não se deve usar antibiótico. Ocorre algumas vezes a necessidade de utilizar um antibiótico associado quando ocorre alguma imagem pulmonar. O paciente está tendo um acometimento pulmonar que pode ser de influenza, mas pode ser uma pneumonia também, que a gente utiliza para tentar cercar os dois diagnósticos enquanto não tem uma confirmação. E também um potencial para complicação. As formas graves vão evoluir de forma desfavorável, vão acometer o pulmão, uma evolução semelhante à da síndrome da angústia respiratória do adulto. O paciente tem que ir para respirador, necessita de grandes quantidades de oxigênio para poder manter a saturação. Os sintomas principais seriam taquicardia, taquipneia, batimento das asas do nariz, tiragem, cianose e alteração do nível de consciência, como é muito semelhante a um quadro de sepse de foco pulmonar. A imagem do raio-x, a gente pode ter qualquer tipo de alteração, infiltrado intersticial, condensação, o hemograma pode ter tanto leucocitose como leucopenia. Então, se ocorrer alguma alteração fora do comum, a gente pode suspeitar dessa piora e mandar o paciente para a UTI o quanto antes. No caso da sinusite, ela costuma aparecer com sintomatologia de uma rinorreia, mucopurulenta e obstrução nasal bastante frequente. A tosse seca é um sintoma muito predominante, que é pelo mecanismo do gotejamento nasal posterior. A secreção desce através dos seios da face pela parede posterior da faringe e estimula o reflexo da tosse. A sinusite é a principal causa de tosse crônica. Então, uma tosse que dura mais de 2 a 3 semanas, uma duração maior que essa, a primeira doença que tem que ser descartada é a sinusite. Então, não é raro aparecer o paciente reclamando que está com tosse há 3 semanas. É óbvio que a gente tem que desconfiar da tuberculose, existe toda uma campanha do governo por conta disso, mas a sinusite é a causa mais comum. E os pacientes podem ter apenas um pigarro. O paciente com pigarro crônico pode ter sinusite. Seria uma complicação. Ocasionalmente o paciente vai ter tosse com secreção, essa secreção que desce acaba sendo expelida. Uma cefaleia que a gente chama de gravitacional, aquela que piora quando o paciente abaixa a cabeça, e predominante em região frontal, algumas vezes nas outras regiões dos seios da face, e no exame físico a dor, a palpação dos seios da face dá o diagnóstico na maioria dos casos. Você pode palpar seio frontal, seio etimoidal, seio maxilar, pode fazer a percussão também, e o paciente vai referir dor no momento da percussão. O edema periocular, por causa da turgência do saco lacrimal, também é comum. O acúmulo de secreção nos seios da face que fazem a drenagem do saco lacrimal pode gerar até uma quantidade considerável de secreção purulenta. Então o paciente acorda com um olho meio incomodado, com secreção, e vai achar que é sinusite, que é conjuntivite, na verdade é uma sinusite. Ocasionalmente o paciente vai ter febre e, além da tosse crônica, desconfiado o paciente que tem antecedente de rinite alérgica, que seria um dos grandes causadores da sinusite.
O diagnóstico é clínico, não precisamos do raio-x dos seios da face. Ele não é diagnóstico, porque se você vê o raio-x dos seios da face alterado, pode ser apenas uma complicação tardia de uma sinusite que já se resolveu. Se o paciente não tiver sintoma nenhum, você não trata. E também não é incomum você pegar o paciente com sintoma e que o raio-x está normal. Então você vai acabar tratando com base no sintoma, o raio-x acaba sendo descartado. Muitas vezes a gente pede o raio-x para tranquilizar o paciente e a família, mas para o diagnóstico de sinusite aguda não é necessário. A tomografia dos seios da face a gente usa apenas para sinusite crônica, para ver se tem algum cisto de retenção, alguma outra alteração que nos leve a crer que a sinusite já cronificou e que necessita de uma abordagem um pouco diferente. Normalmente uma complicação de um resfriado prévio ou de rinite, como eu já citei, pode descompensar um diabetes, então não é incomum chegar a paciente com glicemia de 300, 400, principalmente diabético tipo 1, pode chegar até em cetoacidose por conta de uma sinusite que não foi diagnosticada, e ela pode complicar numa sinusite crônica e inclusive numa meningite. O tratamento sintomático é curativo na maioria das vezes. Você trata os sintomas e a gente vê uma resolução desses sintomas e resolução da sinusite na maioria dos casos. Utilizamos antialérgicos descongestionantes. Esses são a base do tratamento, porque vão diminuir a quantidade de secreção e vão favorecer a drenagem dos seios da face, melhorando assim a sintomatologia e tirando a gênese da doença, que seria o acúmulo de secreção e a posterior falta de drenagem. Utilizamos de 5 a 10 dias, o que predomina na minha prescrição seriam 10 dias. Utilizamos um corticoide, o tipo prednisona, 20 mg VO por 5 dias, em caso de crianças mais ou menos de meio a 1 mg por quilo por dia, nessa duração de 5 dias. Ocasionalmente descongestionante tópico, repouso e hidratação por via oral. A gente evita usar o descongestionante sistêmico, que tem a pseudoefedrina, nos pacientes cardiopatas, coronariopatas e hipertensos que não estejam compensados. E a gente não usa antitussígeno, porque não vai funcionar. Não usa expectorante, porque não vai funcionar. Aí o paciente fica insatisfeito com o seu tratamento e a gente não sabe por quê. É porque a gênese do sintoma não vai melhorar com esse tipo de tratamento. Anti-inflamatórios apenas em caso de dor resistente ao analgésico. E a melhora dos sintomas ocorre lentamente. O paciente passa dias, 3, 4, 5 dias às vezes, para apresentar alguma melhora. Então o paciente tem que ser orientado. Você vai tomar esse remédio durante 10 dias e ele vai demorar a melhorar. Vai melhorar só daqui 3, 4, 5 dias. Senão ele volta com o Rodrigo, ele volta com o Dr. Ramos, ele volta. A cada um passa uma prescrição diferente, aí o paciente vai ficar insatisfeito. Nossa intenção é deixar o paciente satisfeito com o nosso atendimento. Vamos diferenciar as virais das bacterianas, entre aspas. O que seria uma sinusite viral? Tem gente que fala, uma sinusite viral. Não é, a sinusite que não está infectada, que é diferenciada da que está infectada. A que seria não infectada é a mais prevalente. É aquela que ocorre como complicação de um resfriado ou que ocorre na sequência de um resfriado. É difícil diferenciar porque a cor da secreção não é parâmetro. Você pode ter uma secreção uma sinusite não infectada com a secreção esverdeada. O que dá a cor da secreção não é se ela está infectada ou não. O que dá a cor da secreção é a quantidade de neutrófilos. Uma secreção que está acumulada há muito tempo, ela vai ter mais neutrófilos do que uma secreção que está acumulada há menos tempo. O que pode ocorrer é que a não infectada pode se tornar infectada. E mesmo essa infectada pode melhorar apenas com tratamento sintomático. O dado mais importante do slide é esse aqui. 90% de todas as sinusites vão se resolver em 14 dias sem o uso de antibióticos. Se o tratamento foi feito corretamente, descongestionante, corticoide naqueles casos que precisam, a gente sempre pede para o paciente fazer uma boa limpeza do nariz,
se possível com soro fisiológico, irrigação com soro, evitar de se expor em ambiente que tenha grande variação de temperatura, que tenha presença de alérgenos, no caso dos pacientes que têm rinite. Esses pacientes vão melhorar sem antibiótico. Naqueles que não melhoram, aqueles que vão precisar de antibiótico, a gente vai utilizar nessa indicação de consenso o paciente que não melhora em 7 a 10 dias com tratamento sintomático ou aquele paciente que mantém febre alta. Nesses casos a gente vai utilizar amoxicilina mais clavulanato ou levofloxacina para os adultos, para as crianças amoxa ou amoxa clavulanato nas doses pediátricas recomendadas. O tratamento de 7 a 10 dias, sempre mantendo o tratamento sintomático. É um dos casos mais comuns que me chegam no consultório. Paciente com sinusite, já rodou por 3, 4 serviços e não melhorou. Aí você vê, ele já está no 3º curso de antibiótico, ele já gastou mais de R$300 com antibiótico e ninguém passou o sintomático. Quando eu peço para ele manter o antibiótico até o final, porque já que começou a gente termina, mas a gente coloca um corticóide, coloca um antialérgico descongestionante, o paciente melhora e te agradece o resto da vida. Por quê? Porque você não atacou a gênese dos sintomas. De pouco adianta você tentar esterilizar aquela secreção se ela permanecer no seio da face. Não devemos ceder à pressão do paciente pela prescrição do antibiótico. Não devemos ceder à pressão do laboratório, que diz que o antibiótico dele é o melhor para isso. Tem que evitar o comodismo do uso fácil do antibiótico, que é para garantir o tratamento, para evitar as complicações. Esse tratamento aqui apresentado é baseado em evidência científica. Então tem estudo comprovando que ele funciona. Então, se você não prescrever um antibiótico para sinusite, você pode garantir para o seu paciente que o tratamento vai funcionar, porque já foi comprovado com dados científicos que ele funciona. Traqueobronquite. Eu não gosto desse diagnóstico, porém a gente vê muito em prescrição médica. Como é que a gente pode tentar, vamos dizer assim, como é que a gente pode tentar definir isso daí? Vamos dizer que seria uma complicação da gripe, uma complicação geralmente tardia, em que ocorre secreção purulenta em traqueias e brônquios, sem melhora após algum tempo de infecção que gerou o quadro. Ela não vai necessitar de um tratamento específico, apenas expectorante. Você tem que tirar essa secreção, uma secreção que está bem amarelada, acastanhada 2 vezes, que é pelo acúmulo de neutrófilos, né? E nem sempre é uma infecção em si. Porém, se tiver febre, a gente tem que considerar como pneumonia e realizar o tratamento específico. Muito comum em paciente com DPOC, paciente bronquítico, paciente enfisematoso, aquele paciente que tem um acúmulo de secreção pela doença de base, pode ocasionalmente ter infecção nessa secreção, não necessariamente com imagem pulmonar, mas com sintomatologia específica. Nesse caso, a gente faz o tratamento com antibiótico. Por fim, pneumonias. Pneumonia pode ser qualquer coisa. Febre, alta, baixa ou até inexistente, vamos lembrar dos idosos. Tosse seca no início, depois vai ter expectoração. Muitas vezes o único sintoma, uma dor torácica, que pode ser ventilatório dependente, aquela dor torácica que piora quando o paciente inspira, mas pode ser uma dor que é contínua, independente da respiração, e pode estar relacionada não com tosse. Pode ser qualquer coisa, né? É difícil diferenciar. Na história, um quadro de infecção de vias aéreas superiores prévio pode aparecer. O paciente tem uma sensação de cansaço fácil, né? Seria uma espineia aos médios e pequenos esforços. Muitas vezes relacionado com tabagismo, cardiopatia. Muitas vezes o paciente que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, que está compensado, chega aqui em ICC descompensada por conta de uma pneumonia. Paciente diabético. No caso de um adulto jovem, a gente tem que considerar um quadro atípico, apenas com dispneia, às vezes não tem febre, às vezes tem um pouco de tosse, aquele quadro arrastado que já está durando 2 semanas, pode ser uma pneumonia por um germe atípico.
Na ausculta pode ou não ter alteração, e as alterações podem ser apenas... Não tem nada que seria característico, né? O quadro de livro todo mundo sabe, o problema são os outros. Pode só ter uma diminuição do murmúrio vesicular, pode ter presença de estertores. Nos casos de mais gravidade, cianose de extremidade, toxemia. Periferia, pálida, alteração do nível de consciência são fatores de gravidade. A gente utiliza um score, que seria o CURB 65, que é um mnemônico, para a gente não esquecer, e cada pontinho cada letrinha dessa, o 65, é um ponto. Confusão mental, ureia, maior que 42, frequência respiratória maior que 30, uma queda da pressão arterial, uma baixa da pressão arterial, abaixo de 90 por 60, ou pacientes com 65 anos ou mais, a gente consegue enquadrar eles nessa mortalidade. Paciente com pneumonia e nada, mortalidade 0,6%. Pneumonia no idoso que não tem nada, já sobe para 3,2%. Ou no paciente que está confuso. 2, 13, 3, 17. 4 desses, 41,5%. E 5, pode chamar o prever que tem uma grande possibilidade de precisar dele. Nós temos que diferenciar infecções de vias aéreas superiores e pneumonias. Se for um pajé. Depois se for um pajé. Você falou aí, eu estou achando que só um pajé para diferenciar. Como eu sempre digo, doença infecciosa a gente não pode olhar com uma foto. A gente tem que olhar como se fosse um filme. Se eu olhar uma foto de um quadro do filme, no meio do filme, eu não sei como começou, não sei como vai terminar. Um filme, se eu conseguir pegar ele um bom trecho, já consigo imaginar como ele começou e como ele vai terminar. Doença infecciosa é assim. Na dúvida, deixa o paciente em observação. Deixa o paciente internado, nem que seja para fazer 1 ou 2 doses de antibiótico, ou que seja para fazer uma hidratação e uma posterior reavaliação. Muitas vezes o paciente está desidratado, não apresenta imagem no raio-x, não apresenta estertor, você dá uma boa hidratada nele, recupera a hidratação e o paciente passa a apresentar essas alterações. Lembrar sempre que a influenza pode alterar a ausculta pulmonar e o raio-x. Devemos considerar internamento ou tratamento ambulatorial, dependendo dessas características de mortalidade. Eu indicaria tratamento ambulatorial para essas 2 primeiras. E daqui para baixo, internado. Principalmente no nosso serviço, que são pessoas carentes, pessoas com pouco acesso à medicação de qualidade. Muitas vezes a medicação que está disponível na rede pública, ele só vai conseguir pegar no dia seguinte ou depois do final de semana. E nem sempre é uma medicação que tem uma boa qualidade. A gente normalmente não confia muito na procedência desses medicamentos similares, que infelizmente é o que a gente tem disponível. Então a gente muitas vezes indica abaixo dessa classificação. O tratamento ambulatorial, amoxicilina, veja bem, é 1 grama, não é 500, tá? Então são 2 comprimidos de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. Amoxa com clavulanato, de 875, de 12 em 12 ou até de 8 em 8. Ultimamente eu tenho preferido utilizar de 8 em 8 horas, apesar de ter mais efeito colateral. Os efeitos colaterais gastrointestinais do clavulanato são importantes, mas a dose mais alta visa tratar os quadros, tentar garantir o tratamento. Levofloxacina, de 500 a 750 mg, ultimamente nós temos preferido 750 mg, ou, se o paciente tiver condição de comprar, optar por uma quinolona que seja um pouco mais recente, por exemplo, o Avalox, Factive, que tem um mecanismo de resistência um pouco mais... como é que eu vou dizer? Eles têm mais mecanismos de se proteger, né, de evitar a resistência bacteriana do que a levofloxacina, que a gente tem que usar uma dose maior. Também tem achado que tem aumentado a resistência? Não, tem sido visto em estudo que 750 mg de levofloxacina é melhor. Já o Avalox, o Factive, a dose convencional é suficiente. Eles têm mais mecanismo, a bactéria tem que fazer mais mutações para se tornar resistente.
A gente pode utilizar azitromicina, doxiciclina ou claritromicina em alguns casos. Eu, quando é um adulto jovem, eu associo a amoxicilina com azitromicina ou a amoxiclavulanato com azitromicina para poder fazer o tratamento dos germes atípicos. O problema é a quantidade de efeitos colaterais. Clavulanato com azitromicina, o paciente não volta mais em você, ele vai achar que você fez uma maldade com ele, né? Se o paciente puder comprar, eu acabo prescrevendo a levofloxacina ou a Valox. Nos pacientes que a gente tem internado aqui, a gente faz um tratamento semelhante aos pacientes internados. Agora eu não sei se o remédio é tão ruim a ponto de não dar efeito colateral nenhum, porque ele não funciona, ou se é que os pacientes são mais resistentes ao efeito colateral, porque a gente raramente vê um efeito colateral de azitromicina que seja tão importante a ponto de ter que parar com o tratamento. Qual é o efeito? Dá diarreia, dá dor de estômago, pode dar vômito. Então, azitromicina e clavulanato é pedir para o paciente não voltar mais com você. Mas é uma associação que funciona. Para as crianças, a gente também utiliza a amoxicilina e a amoxicilina clavulanato. Evita o uso de quinolonas. A azitromicina ou a eritromicina também pode ser utilizado. Nos pacientes que estão internados, a gente pede, no caso do protocolo, para utilizar ampicilina, correto? Aqueles pacientes que não têm fator de gravidade, aqueles pacientes que, vamos dizer, que seriam um idoso, mas que tem uma saúde boa, uma pessoa que não tem nenhuma característica de que precise ser encaminhada para a UTI, paciente que não esteja tão séptico a ponto de precisar de uma hidratação vigorosa, um cuidado mais intensivo, a ampicilina vai muito bem. A gente acaba reservando o Rocefin, a ceftriaxona, para os casos que realmente são mais graves, por conta do grande potencial de indução de resistência que a ceftriaxona tem. Então a gente acaba utilizando apenas nos casos mais graves mesmo. Então, muitas vezes eu tenho que bloquear a prescrição do colega para tentar manter a droga viva aqui no nosso serviço. Senão vai chegar uma hora que não vai ter mais antibiótico para utilizar. Faringites, amidalites e mononucleose infecciosa. Começando pelas faringites virais, são infecções virais com sintomas de resfriado comum, onde vai predominar a dor de garganta e epidemia de orofaringe. Todo mundo sabe, todo mundo já teve. Dor de garganta, um pouquinho de pigarro, às vezes pode ter uma febrinha ou não. Poucos sintomas nasais, o que predomina é o sintoma de dor de garganta. Já a amidalite seria uma infecção bacteriana das amígdalas, das tonsilas, tendo febre alta, dor no corpo, que era o estado geral importante, hiperemia e placas em amígdalas e adenomegalias cervicais. Isso aí todo mundo sabe fazer o diagnóstico. O problema é mononucleose. Igualzinho. Vai ter algumas características diferentes, por exemplo, racho cutâneo, um pouco de linfonodo, pode ter espaço megalia, só que um pouco mais tardio. O problema é hiperemia de orofaringe, placas, aumento de volume. Então, o diagnóstico diferencial entre amidalite e mononucleose realmente é muito difícil. Também é um top 10 do consultório de infectologista. É aquela amidalite que já foi em 3, 4 serviços, tomou 3, 4 antibióticos, faz 10 dias que está doente e ninguém resolve. Ninguém resolve porque ninguém pensou em mononucleose. Para mim é mais fácil, estou vendo o quadro no final, né? Não melhorou com antibiótico, eu já sei que não é amidalite, deve ser mononucleose. Fazendo um tratamento específico e melhor. Eu ouvi falar uma vez que a mononucleose também é mais rotineiramente em adolescentes, que falam a síndrome do beijo. A síndrome do beijo, essa é a doença do beijo. Por quê? Ela se transmite através da saliva. País desenvolvido ou classe média alta para alta, em que teoricamente ocorre uma higiene melhor, quem está suscetível é adolescente, porque é quando os adolescentes começam a trocar saliva. Ou no caso da região, que eu vejo que é muito comum, tererê. Roda de tererê. Uma pessoa que teve mononucleose, por mais assintomática que fosse, vai estar expelindo o vírus através da saliva durante 18 meses. Então qualquer um na rodinha do tererê que teve... Gente, fazer minha filha enxavar a boca foi hipoclorito.
Associa uma clorexidina. Já na classe média baixa, em que a higiene não é tão importante, ou crianças que ficam em creches que não têm uma qualidade tão boa, 60 crianças numa sala de 2x2, com aqueles brinquedos que ninguém lava nunca, um põe na boca, outro põe na boca, outro põe na boca, pega quando é criança. Isso é ruim? Não. Na verdade não é ruim, porque o adolescente vai ter mais sintomas. Criança, quando pega, muitas vezes é 2, 3 dias de febre, acabou. O adolescente acaba tendo uma sintomatologia mais evidente. Então, Mas ela dá alguma imunidade? A imunidade é permanente, você só pega a mononucleose uma vez. Tá? É conhecido como doença do beijo lá nos Estados Unidos, é lá que foi cunhado o termo. Aqui no Brasil, as classes médias, a alta e classe alta, que teoricamente tem um grau de higiene maior, as crianças estão expostas mais quando são maiores. As classes médias mais baixas acaba acontecendo pelo contágio em creche. Bom, uma importante confusão diagnóstica, o uso indevido de antibióticos, no caso da mononucleose e da faringite. O tratamento básico vai ser o mesmo, mas tem alguns detalhes que eu vou citar logo adiante, que vão diferenciar, inclusive, o prognóstico, né? E a gente tem que diferenciar entre placa, secreção e caso. O problema é, quando eu montei a aula, eu sabia qual que era qual. Hoje em dia eu já não sei mais. Isso aqui está mais para secreção. Esse está mais para placa. Esse aqui dá dúvida entre placa e caso. Está muito grande para ser caso, né? Mas se eu vi só uma lesãozinha dessa aqui, eu já ia achar que era caso. Placa. Tem secreção também. Ó, placa aqui, secreção aqui. Clássica, né? Isso aqui tem vários livros dessa mesma foto. Acho que os autores não tiraram mais nenhum. Não tiraram mais nenhum. Essa aqui é mononucleose. Eu já vi uns 2 ou 3 livros dessa mesma foto aqui. Bem característico. Peteca no palato. Isso ainda é bastante mononucleose. Agora, qual que é qual? Essa eu sei que é mononucleose porque eu lembro agora. Difícil você dizer qual que é. Qualquer uma delas pode ser mononucleose ou pode ser amidalite. É muito difícil fazer o diagnóstico só pela lesão. O mais importante é você lembrar da mononucleose. Viu isso aqui? Não é taxar logo com a amidalite. É palpar o pescoço da criança. É ver o tempo de evolução da doença. É informar para a família. Ó, isso aqui pode ser uma mononucleose. Então, se não melhorar a febre em 2 dias, você traz a criança de volta, informa o médico que você foi orientado para isso. E a gente espera que a família daí compreenda que é uma dificuldade diagnóstica logo no começo do quadro. Vamos falar de cada uma delas. Faringite viral, uma dor de garganta moderada, associada à rouquidão, sem adenomegalia, sem racho cutâneo, a orofaringe um pouquinho vermelha, não as amígdalas, a parede posterior da orofaringe. Às vezes pode estar, as amígdalas estarem um pouquinho cremeadas, mas não é o mais comum. Sintomas nasais em alguns casos, o estado geral vai estar bom. O tratamento é feito igual de um resfriado comum, analgésico, antitérmico e esperar. Se tiver muita dor, utilize os anti-inflamatórios e não utilizar antibiótico. Já amidalite, uma dor de garganta mais importante, sem rouquidão, pode ter adenomegalia cervical, sem racho cutâneo, a hiperemia de orofaringe com edema pode ter placa de pus sobre a superfície das amígdalas, porém, se for unilateral, fala mais a favor de ser uma amidalite. Então, placas de pus de um lado só, provavelmente é amidalite, provavelmente não é mononucleose. Crianças, o único sintoma pode ser dor abdominal, principalmente criança pequena, se bem que criança pequena tende a não ter amidalite, uma doença de criança de 3 anos em diante. Sem sintomas nasais e febre bastante alta. Tratamento anti-inflamatório analgésico contínuo e, de preferência, benzetacil. Talvez seja a única doença que benzetacil funciona além da sífilis. Então, aproveitem, porque ela é curativa, induz pouca resistência, funciona muito bem, melhora assim em menos de 48 horas. A gente pode optar pelo Penveoral, a gente pode optar pela moxacilina, com um grande problema,
que a amoxicilina pode desencadear um racho cutâneo muito intenso nas crianças com mononucleose. Então, já se houver essa dúvida diagnóstica, se é uma mononucleose ou não, se der amoxicilina, você mata o diagnóstico, porque no dia seguinte o paciente fica todo vermelho. Isso aí ajuda muito o infectologista que vai pegar o caso depois. A azitromicina, inventaram esse esquema aqui, ele é menos eficaz, eu não gosto de utilizar, eu só uso em caso de alergia, a penicilina. O tratamento vai evitar complicações reumatológicas, renais e cardíacas, mas essas complicações são raras hoje em dia, e mesmo sem tratar, a amidalite reverte sozinha. E ocorre cura após 14 dias, mesmo que o paciente não tome o antibiótico. Não vai deixar ninguém sem tomar, mas se o paciente morar numa caverna no meio da Amazônia, não vai morrer disso. Mononucleose. A adenomegalia generalizada é evidente na maioria dos casos, alguns casos com racho cutâneo, mesmo alteração de orofaringe, como eu já disse. O baço pode estar aumentado, isso aí pode ser importante. Demora para melhorar, e não vai melhorar com antibiótico, e o racho pode ser desencadeado com ampicilina e amoxicilina. Não tem sintomas nasais, febre alta, estado geral bem comprometido, mais em crianças e adolescentes, que ficam bem prostradas. O leucograma vai mostrar leucocitose, assim como a amidalite, e às vezes uma leucocitose intensa, 25, 30 mil leucócitos. O mais importante é a linfocitose, não vai ter uma predominância de neutrófilos, uma predominância de linfócitos, e se tiver linfócito atípico, você mata o diagnóstico. Já facilita, nesses casos de dúvida, um leucograma ajuda. As transaminases podem estar um pouco elevadas também. O tratamento, a gente usa anti-inflamatórios analgésicos contínuo, a gente não usa antibiótico, repouso absoluto se tiver esplenomegalia, pelo risco de ruptura. 5 dias de prednisona, 20 mg ou 1 mg por quilo, vão diminuir febre, vão melhorar os sintomas, aliviar a dor de garganta. Talvez seja o único tratamento que dê para fazer. Para diferenciar de amidalite, presença do rash, não vai melhorar com antibiótico. A adenomegalia generalizada, não só a cervical, então palpar, região inguinal, palpar axila pode ajudar, e aumento de baço e fígado. Rapidinho agora, otite, vamos diferenciar virais, bacterianas e otalgia. Não gosto desse termo também, mas vamos por aí. Otalgia, dor de ouvido, pode ser uma dor de irradiação nervosa apenas, não necessariamente por infecção. Gerada por outras infecções de vias aéreas, muitas vezes a criança está com uma faringite, ocorre a obstrução do conduto interno, né, aquele ósseo que liga a faringe superior ao ouvido interno, então isso daí pode causar dor. Hiperemia do conduto auditivo externo, e a gente usa analgésicos para melhorar apenas. O que vai diferenciar, a otoscopia vai estar normal. Vamos colocar aí as virais. Pode ser uma complicação de infecção de vias aéreas superiores, uma hiperemia do conduto auditivo externo, tratamento sintomático. Algumas gotinhas de anestésico tópico resolve o problema em poucos dias. As bacterianas a gente tem que olhar, a otite média, no caso é o nosso foco, vai ter uma opacificação da membrana timpânica, comum apenas nas crianças, um pouco mais raras em adolescente, adulto ela é bem rara. Nas bacterianas a gente vai usar a amoxicilina por 14 dias. Só usar 7 dias não vai resolver, vai ter recidiva. Infecção de pele. Impetigo, uma infecção da epiderme e derme superficial, uma infecção mais superficial, não é tão profunda quanto a celulite. A gente vai ter pústulas as crostas chamadas melicéricas, que parece cera de abelha, cera de mel. Elas são douradinhas e são pouco dolorosas. Principalmente em crianças, é o que a gente chamava na infância de pereba. Pegou pereba é impetigo. Sem febre, o estado geral vai estar preservado. Temos o impetigo bolhoso, temos a foliculite, temos o ectima, essas sim vão causar febre, causado por Staphylo aureus e strepto do grupo A. Antigamente funcionava com penicilina, hoje em dia a gente evita a penicilina porque se for um caso de Staphylo aureus, a penicilina não vai resolver. A disseminação é pelo contato, então ocorre muitas vezes entre
crianças que moram em creche, famílias que têm muitos filhos. Tratamento com cuidados de higiene local, um sabonete antisséptico ou clorexidina, muitas vezes resolve. A gente pode usar Bactroban, que é a bupiroxina, 4 vezes ao dia, creme de eritromicina, mas comumente a gente usa cefalexina, tanto para adultos quanto para crianças. Em adultos, essa dose 7 dias resolve. Opções: eritromicina, azitromicina ou amoxiclavulanato, evitando a amoxicilina. Preferir a cefalexina, que é mais evidente que ela melhora rápido com a cefalexina, e ela o espectro é mais orientado para as cefalosporinas de primeira geração. Essa é a crosta melicérica. Veja, ela é amarelinha, parece uma cera de abelha. Uma lesão característica. Essa próxima do nariz é muito comum, criança aqui, próximo do nariz, né? Várias lesões no entorno da boca, no paciente mais idoso. Aqui temos várias próximas da boca, infectadas, né? A vovó. Criancinha. Várias. Disseminação em creche dá muito desse jeito. A gente vê isso muito em posto de saúde. Erisipela. Erisipela é uma lesão um pouquinho mais profunda. Seria um meio caminho entre o impetigo e a celulite. Uma infecção da derme e dos vasos linfáticos subjacentes. Ela é avermelhada, com bordas bem definidas, dolorosas e pouco edema local. Uma febre que normalmente é presente, pode ser tão alta quanto 39 graus. Pode formar bolha, uma erisipela bolhosa, causando leucocitose, algumas vezes sepse, Staphylo aureus estéril do grupo A, assim como no impetigo. Tratamento: cefalexina ou eritromicina, dependendo do grau. Se for um impetigo bolhoso, muitas vezes a gente interna. Erisipela bolhosa a gente interna. E essa é a lesão característica nessa ponta. Vocês veem que ela é bem definida, a linha vermelha da pele normal? Essa é uma erisipela. Porém, aqui ela é uma celulite. Vocês vejam a gradação? Aqui ela vai ficando cada vez mais avermelhada até chegar no tom máximo. Aqui ela é bem definida. Então aqui ela está um pouco mais superficial. Aqui ela já pegou o tecido celular subcutâneo profundo. Bordos bem definidos, bem avermelhada, dolorosa. Essa é uma erisipela. Bordos bem definidos. É o que vai diferenciar. Bordos bem definidos. E, por fim, a celulite. Uma infecção de pele, tecido celular subcutâneo subjacente. Ela é menos avermelhada, ela é mais rosadinha. As bordas são mal definidas. Ocorre uma transição suave entre a cor da pele normal e a celulite. Bem dolorosa. Evolui para grandes bolhas na pele e, inclusive, abscesso muscular. Pode haver febre, leucocitose e sepse. Normalmente relacionado a uma porta de entrada. Frieira, pé de atleta, unha mal cuidada, ida recente ao manicure, pequenos traumas jogando futebol, pequenos traumas no trabalho, tudo isso pode ocasionar uma porta de entrada para a entrada da bactéria na profundidade da pele. Muito comum em paciente obeso ou que tem patologia circulatória, varizes e insuficiência arterial, e nos diabéticos, causado pelo Staphylococcus aureus. Então, nesses casos, uma penicilina não vai resolver. Tem que ser uma cefalosporina. Casos leves, a gente usa a própria cefalexina. Nos casos moderados, uma dose mais alta, a dose dobrada de cefalexina. No caso das crianças, a gente pega o limite superior por 3 a 4 dias, até houver melhora considerável, e sequenciar com a dose mais baixa por 7 a 10 dias, ou até desaparecer a hiperemia. Pode optar também pelo uso da ciprofloxacina, no caso dos pacientes que são alérgicos à cefalexina. Nos casos graves, a gente vai internar usando cefalotina ou oxacilina até melhorar. Depois a gente sequencia com cefalexina por via oral. Fazer drenagem precoce e debridamento no caso de presença de lesões necróticas.
E caso com risco iminente de vida, não vamos arriscar. Vancomicina, internado, pedir cultura, e com o seu estado da cultura a gente passa um antibiótico mais de acordo. Pode ser inclusive uma cefalotina. Esses casos aqui em UTI. Aqui a gente vê, ó, como a pele vai transicionando. Aqui tem uma celulite, aqui no meio temos uma lesão que drenou. Paroníquia, ela tem uma celulite aqui, pode ver que tem uma transição, correto? E fez um abscesso no canto da unha. Isso aqui pode ser por fungo também. Então quem vai no manicure, isso aqui pode acontecer. Além de pegar AIDS e hepatite B, você pode ter uma infecção no canto da unha. Vocês têm que levar o próprio instrumental, tá, gente? Vocês não usam o instrumental da manicure, não, né? Cada um tem o seu, né? Vocês estão vendo aqui que o merisipela, ó, pele bem vermelha, transição bem brusca. Agora, a lesão bem rosadinha aqui, com a transição suave. Então aqui tem o merisipela, aqui ele já virou uma celulite. Bolhas com drenagem, erisipela aqui e aqui celulite. Aqui não tem transição nenhuma, é tudo rosado, uma celulite que está drenando para a pele. Celulite também, drenagem no pescoço. Paciente obesa, provavelmente diabética, uma grande extensão de celulite, isso é um caso grave, é caso para UTI. Situações especiais, paciente necrotizante, também conhecida como gangrena de Fournier. Dá em região perineal, só que é difícil de você diferenciar de um Fournier. Pacientes imunodeprimidos, diabéticos, obesos, ocorre crepitação do tecido celular subcutâneo. A palpação é o mais importante, porque às vezes tem pouca manifestação na pele. Quando você aperta, você sente aquela sensação de que tem gás lá dentro, aquela crepitação. Isso já dá o diagnóstico. Tem sempre que fazer uma cobertura para anaeróbios, o uso de antibiótico de amplo espectro, sempre acompanhado de especialistas. Isso aqui é caso para encaminhamento urgente para serviço de referência, da própria U, por exemplo. Por quê? Você fala, estou com Fournier e vou mandar a vaga zero se não me der a vaga. Porque isso aqui tem que ser drenado na hora. Se não fizer a drenagem, não fizer o desbridamento, o paciente morre. Então, o desbridamento precoce é o mais indicado, né? As medidas para sepsia, o paciente que vai para a UTI, e é um caso grave com mau prognóstico. O caso que eu tive, primeiro ano de formado, trabalhava na Santa Casa de Londrina, recebi uma paciente com um pontinho na pele com pus. Terceira ida ao médico. O colega já tinha dado uma bezetacil para ela no dia anterior, para garantir o tratamento. E eu vi aquele pontinho, primeiro ano de formado, a gente faz umas besteiras, né? Só que eu palpei, no que eu palpei, eu senti uma coisa estranha. Aí eu pedi para um colega cirurgião ver. Subiu para o centro cirúrgico, fez 14 desbridamentos no decorrer de 2 meses e teve alta depois que o cirurgião plástico fez uma reconstrução da região, fez enxerto para poder recuperar a pele ali. 14 desbridamentos, 60 dias internado por causa de uma infecção que o colega tinha dado uma bezetacil. Está em dúvida? Está nessa região? Palpa, tem que palpar. O paciente referiu dor profunda, que não está batendo com a sintomatologia, às vezes tem pouco sintoma visivelmente, mas que na palpação o paciente refere dor, está crepitando, é melhor internar, botar antibiótico e pedir para alguém ver se você não tiver segurança. É melhor que o cirurgião veja e diga que não é nada, do que você arriscar, se arriscar e arriscar o paciente. Celulite periorificial, mostrei algumas ali. Boca, nariz e ouvido. Celulite perto de boca, nariz e ouvido tem essa bactériazinha que pode atrapalhar. A gente tem que fazer uma cobertura mista. Se internado, ceftriaxona e oxacilina, principalmente nos casos graves. Ou no paciente ambulatorial, a gente usa ampsulbactam e amoxiclavulanato. Então vamos ficar assim, do pescoço para baixo, cefalexina, do pescoço para cima, amoxicilina com clavulanato. Os dois têm na rede, os dois vão garantir o tratamento. Ordelo, que é o conhecido terçol. Cuidados locais e calor local. Por isso que esfregar a aliança na roupa funciona.
Você esfrega a aliança, aquece a aliança, coloca no olho e resolve. O calor local pode resolver isso daí. Algumas vezes tem que fazer drenagem cirúrgica, o oftalmologista faz isso. E se tiver celulite associada, a gente faz um tratamento VO também com cefalexina. Conjuntivite é caracterizado por hiperemia ocular com lacrimejamento, fotofobia, aquele paciente que vem de óculos escuros no consultório, ou está chorando porque o cachorrinho morreu, ou a mulher largou, ou porque está com conjuntivite, né? E o paciente que tem dor. É um processo autolimitado, melhora sozinho, e não vai necessitar de tratamento em muitos casos. A gente tem que excluir patologias que têm apresentação semelhante que podem complicar. Talvez seja o mais difícil, que seria ver se o paciente não tem glaucoma, não tem irite e não tem ceratite infecciosa. Glaucoma, o paciente não vai estar enxergando bem e a dor no olho vai ser muito importante. É mais comum em paciente idoso. Normalmente o paciente que tem glaucoma sabe, tem medicamento que desencadeia o glaucoma. Então você tem que perguntar se toma algum remédio diferente, se ele sabe se tem glaucoma ou não. O que vai afetar é a visão, o paciente não vai estar enxergando muita coisa. No caso da ceratite, prestar atenção quem usa lente de contato. Se a pessoa usa lente de contato, por um motivo estético, acaba permanecendo mesmo com a dor e secreção, ocorre uma lesão mais profunda, uma lesão na córnea, e isso pode inclusive afetar a visão posterior. Vamos diferenciar a bacteriana da alérgica, e vamos dizer assim, da viral também? Todos vão ser semelhantes. É aquele paciente que refere que vai estar com a pálpebra grudada de manhã e bastante secreção purulenta. A bacteriana, a secreção é purulenta e permanece durante o dia, normalmente de um lado só. Se for viral, se for alérgico, que vai melhorar sozinho, a secreção normalmente é dos dois lados e melhora durante o dia. O paciente acordou ruim, mas está melhorando. Aquele que ficou esperando na fila umas 2 horas, mas está quase bom. Estava quase desistindo da consulta, porque melhorou. Mas ele precisa do atestado. Aí vai precisar do atestado. Nesses casos, a gente só dá uma irrigação com soro fisiológico e resolve. E dá o atestado? E dá o atestado. Tem que ser o atestado, 5 dias pelo menos para os 2 casos, porque isso aí tem um potencial de contaminação enorme. Então, se o paciente trabalhar em ambiente fechado, isso aí pode disseminar na empresa inteira. Tratamento: tobramicina ou ciprofloxacina colírio, que vão diminuir o tempo de doença e disseminação. E no caso, os pacientes com lente de contato, mais uma vez, tomar muito cuidado por conta da ceratite. A viral pode ser uma complicação de um resfriado. Pode ter uma conjuntivite associada. Um quadro prodrômico associado e ser parte de uma doença maior, no caso desse resfriado aí. É altamente contagioso, ambos os olhos. Uma secreção aquosa e serosa no decorrer do dia, que melhora, né? Dura 4 a 7 dias, a gente fala, compressinha fria com soro fisiológico e aquelas gotinhas lubrificantes, por exemplo, aquele colírio lágrima. Não é aquele colírio Moura Brasil não, tá? É lágrima. Meningite e encefalite. Essa eu não preciso falar, né? Esse é o medo de todo plantonista de pronto-socorro. Cefaleia, febre, queda do estado geral, alteração neurológica, o exame físico com rigidez de nuca, sinais de Kern e Brudzinski. Na dúvida, líquido. Os pediatras já estão acostumados, os clínicos nem tanto. Sérgio está com 2 pacientes idosos, um no Maringá e outro no Paraná, com meningite. Meningite. Acima de 65 anos, eu fiquei bem preocupada, né? Idoso, a gente não pensa tão rápido. A gente acaba... o idoso está meio confuso, pode ser uma pneumonia, pode ser qualquer coisa, porque o idoso fica confuso em quadro infeccioso. O problema é fazer um diagnóstico de meningite. Essa semana eu suspeitei uma meningite que não era, colheu líquor. Eu coloquei a paciente no risco de líquor, de ter uma cefaleia pós-punção, de ter uma meningite pós-punção, mas ela estava com rigidez de nuca, não posso fazer nada, eu tenho que me resguardar e resguardar a vida do paciente. Essa é a nossa função. Então, na dúvida, colho líquor. É melhor colher líquor, deixar o paciente em repouso 24 horas, deitadinho, sem se mexer, do que você arriscar que seja uma meningite e você não fazer o diagnóstico. Já tivemos problemas aqui no serviço por conta disso.
Espero que não tenhamos mais. Pode ter meningite iatrogênica. Pode. Meningite pós-punção. Você Nós tiver uma tivemos uma bactéria lá paciente dentro. primigesta em São Paulo, né, com varicela. E foi feito para fazer cesariana pélvica, primeira foi feita anestesia geral, por causa das pústulas. Pode acontecer também, só que a doença como varicela, leptospirose, todas elas passam pelo sistema nervoso. Algumas causam meningoencefalite por si só. Então pode ser que nem tenha sido pós-punção. O que eu Não, digo, mas nós estamos falando de iatrogênico, porque poderia fazer rápido. o que eu digo da meningite pós-punção é a gente empurrar uma bactéria lá para dentro. Por isso, vai colher líquor, passa o Povidin, esfrega bem, esfrega umas 4 vezes, na última, mas bota bastante só no local da punção, faz uma boa higienização, campo estéreo, luva estéreo, o avental, bastante cuidado na hora de funcionar, evitar de ficar manipulando muito a agulha, segurar sempre na parte plástica, ir de uma vez só, não ficar enrolando. Errou a punção 2 ou 3 vezes, se acalma, pega outra agulha, tudo isso para evitar que tenha complicação subsequente. Então temos que sempre suspeitar paciente com febre e cefaleia. Que paciente não tem febre e cefaleia, né? Mas tem que ficar alerta. Tratamento, ceftriaxona ou ceftaxima. Lembrar que aqui são 2 gramas de 12 em 12 e não 1 grama de 12 em 12. Para as crianças é a dose máxima, se eu não me engano é 100 miligramas por quilo. Corticóide, a gente sempre faz o Decadron, 10 miligramas na hora que você suspeitar. Enquanto o pessoal prepara, já pede para fazer o Decadron antes da punção. Algumas vezes a gente associa vancomicina pelos pneumococos existentes. No caso das meningites virais sintomáticos, principalmente o Decadron e analgésico, se o paciente melhorar pode dar alta. E no caso das encefalites, sempre suspeitar encefalite por herpes. E o tratamento é com aciclovir. Jeca, comum no dia a dia, somente agora no verão, na entrada do verão, né? Sol, praia, camarão, churrasquinho, cerveja, piscina e diarreia, né? Diarreia líquida, vários episódios ao dia, que pode durar até 14 dias. Doutor, eu não melhoro, é a 5ª vez que eu estou vindo aqui, que eu estou com diarreia. Quando começou? Faz 10 dias. Vai para casa, filho. Às vezes pode demorar até 14. Mais de 14 dias caracteriza diarreia crônica. São outros diagnósticos. Mas até 14 pode ser uma gastroenterite por vírus. Na maioria das vezes por vírus, algumas vezes bactérias e protozoários. A gente pode usar pesquisa de leucócito nas fezes ou a cultura. No nosso meio, a gente só observa mesmo. Tratamento sintomático, hidratação por via oral ou endovenosa. E quando a gente vai usar antibióticos? Deixa eu ver se eu... Não tem. Eu tinha um quadro aqui, eu resumi nessas orientações. Quando utilizar antibiótico, mais de 8 evacuações por dia. Eu não respeito essa orientação, tá? Porque todo paciente apresenta umas 10 evacuações por dia. Isso foi 5, mas ele fala 10. Muitas vezes o paciente não conta. Então, a gente acaba olhando os outros sinais, principalmente fezes com sangue, febre persistente, fezes com presença de leucócitos, né, está com pulso nas fezes, ou sangue oculto se a gente fizer o exame. Pacientes imunocomprometidos, e a gente acaba utilizando ciprofloxacina ou azitromicina para tratar isso daí. Bactrim pode ser utilizado também, principalmente em crianças. Então, se o paciente tiver febre, tiver sangue ou tiver pulso nas fezes, antibiótico. Se não, é só hidratação. Imosec, aloperamida, a gente usa apenas em casos leves, raramente, eu não prescrevo isso aqui. Porque ela pode causar síndrome imunolítico-urêmica, abdômen agudo perfurativo, obstrutivo. E se vocês querem conselho, não use. É bom? Melhora a diarreia. Só que diarreia não é doença, diarreia é sintoma. Diarreia é o nosso organismo querendo expulsar o que não presta. Você vai combater isso daí? É a mesma coisa que a pessoa está com secreção se você não aspirar. Deixa a secreção lá. Se você usar o Imosec, vai piorar. Probiótico. Vai diminuir o tempo de evolução da diarreia. Dá para utilizar em adultos e crianças, mas também não é essencial. A gente acaba prescrevendo para não ter
não ter... Para não dizer que não fez. Vamos dizer que não fez nada. Aí não vai dizer que você foi bem feito, né? Você é doutor. Ele diminui o tempo de evolução em alguns casos. Mas se você não der, vai melhorar sozinho. E o Tiorfan? Tiorfan? Então, Tiorfan também não gosto. Não. Eu não prescrevo. Não prescrevo. Tem gente que usa, gastro usa bastante. Eu já não sou muito fã. Não. Se eu não me engano, o último item, infecção do trato urinário, são aquelas infecções que envolvem o trato urinário através da migração de patógeno da flora fecal, com crescimento bacteriano e resposta do hospedeiro local ao sistêmico. Temos as duas, a inferior, que seria a cistites, e a superior, as pielonefrites. Muito mais comum em mulheres, exceto em crianças, que é igual. Na maioria das vezes são leves. Aquela mulher que está com dor para urinar faz uma semana, é uma infecção leve, né? Que pode complicar. Paciente que tem obstrução, algum cálculo. Temos um caso aqui na UPA, o menino está no leito 3, está com uma infecção urinária por obstrução por cálculo. Disfunção urológica qualquer, refluxo vésico-ureteral e alterações do tipo rim, ferradura, alguma obstrução extrínseca por neoplasia, gestante, isso pode acontecer também quando o útero está muito grande. Agentes multiresistentes pode acontecer em pessoas que têm muitos tratamentos ou pessoas que foram sondadas por algum procedimento cirúrgico. Observar as comorbidades, paciente acamado, paciente que já fez cirurgia ginecológica prévia. Homem com infecção urinária sempre tem que ser investigado porque não é comum. E se for uma infecção no trato urinário superior, infecção no rim, pielonefrite, tem que observar bem, tem que tratar direitinho. No caso cistite, ardência para urinar, faz xixi igual grávida, vai de pouquinho toda hora. Urgência miccional, muitas vezes perde urina na roupa, presença de sangue macromicroscópico, dor na parte superior do pubis, aquela dor no pé da barriga que eles dizem, né? Sem febre. No caso da pielonefrite, o grande diferencial com febre, uma dor nos flancos ou nas costas, com hipercussão algumas vezes presente, presença de náuseas. Os sintomas são bem diferentes. Muitas vezes começa com uma cistite e evolui com uma pielonefrite. É muito comum pielonefrite sem dor para urinar, só com febre e dor abdominal. Então, os pacientes podem não apresentar os sintomas do trato urinário baixo. Disúria e polaciúria sem corrimento é infecção urinária em 90% dos casos. Aí a gente trata, mesmo sem exame. Qualquer mulher que não tem corrimento, está com ardência para urinar, está com polaciúria, dá um antibiótico, deve resolver em 90% dos casos. A gente pode pedir um exame de urina 1, vendo leucocitúria e hematúria. Vaginose não vai causar hematúria, então se tiver uma leucocitúria com hematúria, fala muito a favor de ser uma infecção urinária. É indicado em infecção mais complicada, sintomas que não estão tão característicos, no caso de dúvida diagnóstica, sintomas persistentes mesmo com antibiótico, ou novos sintomas antes de um mês após o tratamento. A urocultura é importante para determinar qual que é a bactéria que está causando a infecção. A gente sempre pede, se for internar o paciente com infecção urinária, peça a urocultura antes de começar com antibiótico. Facilita muito o nosso trabalho depois, algumas vezes a gente consegue dar alta para o paciente mais precoce, com antibiótico que tem na rede, facilitando o nosso serviço, facilitando a vida do paciente depois. O hemograma vai apresentar leucocitose com desvio esquerdo, no caso de uma pielonefrite. Cistite não apresenta alteração do hemograma. Provas inflamatórias vão estar elevadas, que também estarão normais na cistite. Tratamento, a gente interna nos casos em que ocorre incapacidade de alimentação ou de hidratação por via oral, ingestão de medicamentos. Se tiver dúvida quanto à adesão ao tratamento, qualquer incerteza diagnóstica, pede para internar para uma investigação posterior, ou se tiver doença grave. Não complicada, 3 dias resolve. Bactrim, se o paciente não tiver alergia prévia, se não tiver utilizado nos últimos 3 meses, não foi hospitalizado, e se a resistência for menor que 20% na área. Aqui é difícil saber qual é a resistência, nós não sabemos a resistência mandial ao bactéria. Outras opções, norfloxacina e ciclo,
Vou falar mal do ginecologista para aproveitar que o Edileucio está aí, né? Depois que o ginecologista descobriu norfloxacina e ciprofloxacina, ela já não funciona mais tão bem, porque se tornou muito resistente. Então muitas vezes a gente consegue nem a utilizar... amoxicilina está sendo. Que nem a amoxicilina está sendo. Mas a amoxicilina te aumenta a dose, ela funciona. Ciprofloxacina não, infelizmente. Então algumas vezes o Bactrim você consegue utilizar e o cipro é resistente. Nitrofurantoína é uma boa opção, 100 mg de 6 em 6 por 5 a 7 dias. Em caso de criança, 5 a 7 mg por quilo. Se for complicada, pode ser por patógenos multiresistentes, cipro e levo, rocefin, gentamicina e amicacina, sempre internado, sempre pedindo avaliação do infecto. Não utilizar o Bactrim, que não vai funcionar. A gente trata por 7 a 14 dias, tem que investigar a causa. E pielonefrite, se for leve, dá para tratar em casa, mas tem que ser muito leve mesmo. Mulher que teve uma febrinha e está com infecção urinária, uma adulta jovem, perfeito, dá para tratar em casa. Evitar esses outros antibióticos e se tiver resistência, poucas opções de via oral, tem que tratar internado. Se for grave, ceftriaxona, amicacina, gentamicina, 3 a 5 mg é suficiente. A amicacina a gente pode utilizar uma dose um pouco mais alta, de 15 mg por quilo. E cipro de 400 de 12 em 12 por 7 a 14 dias. Gestante, sempre tratar se for sintomática, sempre por 7 dias. De acordo com a gravidade, a gente vai utilizar um antibiótico. Se for em casa, cefalexina, amoxicilina e nitrofurantoína. Se for internado, ceftriaxona e gena. Bacteríola sintomática, não está sentindo nada, mas o exame de urina tem bactéria, tem leucocitose, tem que tratar por 3 dias. Não utilizar nem Bactrim, nem quinolones. Homem, sempre investigar a investigação urológica. Cálculo renal, sempre tratar com uma infecção complicada. Mulher jovem, se tiver um sintoma, não precisa nem fazer exame, trata como cistite. Pede para voltar se não melhorar. Paciente uso de sonda, nossa população aqui, velhinho que chega pelo SAMU que usa sonda, sempre vai ter leucostura e sempre vai ter pus. Então aquela sonda feia, aquela quantidade de secreção, não quer dizer que o paciente está com infecção urinária. Ele pode até ter uma infecção, mas não é isso que vai demonstrar. A gente só vai tratar se tiver sinal de pielonefrite. Então não adianta colher exame de urina e paciente sondado. Vai ter leucostura. A gente só vai tratar se tiver febre, se tiver prostração, se tiver dor lombar. Os pacientes que são sondados cronicamente, eles conseguem conviver com a bactéria no trato urinário inferior sem ter grandes problemas. Nesses casos a gente não trata. Normalmente a troca da sonda pode resolver essa piúria, essa quantidade de pus, se o paciente não tiver sintoma nenhum. E não tem prazo para trocar a sonda. Tem gente que troca de 10, de 15, de 20 dias, 30 dias. Não existe um prazo determinado. Depende da quantidade de sintomas que o paciente apresentar. Encerrando aqui, sempre valorizar o quadro clínico. Vocês veem que eu pouco falei de exame. Não pedir o exame se não souber o que pode encontrar. Não pedir o exame para ver o que vai dar. Você pode encontrar uma coisa que você não sabe. Aí o resultado vai mais atrapalhar do que ajudar. Algumas vezes manter simples é melhor. Simplificar os diagnósticos. É mais comum uma complicação infrequente de uma doença comum do que a presença de uma doença rara. Então a gente sempre pensar nas doenças que são mais comuns é melhor. Procurar ajuda especializada, vocês podem ligar a hora que precisar para discutir caso comigo. E evitar o uso de antibióticos sem necessidade. Dúvidas, gente? Água buricada e conjuntivite. Melhor usar soro. Soro. Melhor usar soro. A água boricada diz ter uma ação antimicrobiana, mas não precisa. Soro fisiológico frio resolve. Tá? Deixa na geladeira, uma compressa com gás, bem umedecida, vai trocando ali a cada 5 minutos. É o suficiente para diminuir a epidemia, diminuir a secreção, o paciente se sente melhor. Soro fisiológico. Na última aula que eu assisti, que você abordou esse tema, você falou em herpes zoster. Você podia dar uma pincelada rápida? Herpes zoster. Eu andei tirando algumas coisas, senão, porque a aula está ficando muito extensa. Eu também tirei febre esclarecer, também tirei febre no idoso. Vou ter uma aula um pouquinho mais simples. Herpes zoster é uma infecção, uma complicação, né, uma recidiva de uma infecção por varicela.
Muitas vezes ocorre em idoso, mas ocorrem também em pacientes com imunidade baixa, pacientes que estão estressados, que estão usando corticoide, pacientes que usam usam medicamento imunossupressor para doença reumatológica ou para neoplasia. É uma lesão em faixa que ocorre no dermato nervoso, é muito comum no tórax, nos membros inferiores, no rosto. Então é uma lesão bem característica. Só acomete metade do corpo e sempre na área que cobre o dermato daquele determinado nervo. Herpes zoster não é urgência. Se o tratamento não for iniciado logo, ele não tem mais efeito. Então a gente usa a regra do 50-50-50. Mais de 50 lesões, então tem que contar as bolinhas. Meia dúzia de bolinhas não indica o tratamento. Pacientes com mais de 50 anos necessitam de tratamento. E evolução de menos de 50 horas. Quer dizer, menos de 48 horas, menos de 2 dias. Qualquer coisa fora disso não necessita tratar. E a gente vê muita gente tratando a ciclovir. Ciclovir não funciona, gente, infelizmente. É o que a gente tem disponível. Ele só funciona se for feito por via endovenosa. Por via oral, você tem que usar uma dose altíssima para ele poder ser absorvido. A absorção dele no trato gastrointestinal é muito baixa. Então, a dose para funcionar seria 800 mg 5 vezes ao dia. 4 comprimidos 5 vezes ao dia. Dá 20 comprimidos por dia. Se for para utilizar essa dose, é melhor você prescrever fanciclovir, é o Penvir. A absorção do Penvir é bem melhor. Um comprimido de 500, de 8 em 8, resolve. De 20 comprimidos você passa para 3. Problema, você prescreve Penvir, você prescreve fanciclovir, o gaiato da farmácia troca. Ele fala que é a mesma coisa. Por quê? É BO, é bonificado, então ele vai trocar. Vai trocar porque ele vai ganhar mais. Então, experiência minha, eu sempre prescrevo o fanciclovir, oriento, não deixa trocar. Escrevo bem baixo, bem grande, não trocar. É até um pouco mal educado com o colega farmacêutico, mas já oriento, não troque. Se você trocar, não vai funcionar. Oriento a família. Se não tiver, vai procurar outra farmácia. Tratamento tópico também não resolve muita coisa, eu não prescrevo. A gente pede para o paciente tomar banho com permanganato de potássio, está cada vez mais difícil conseguir o permanganato na rede também, então a gente pode tentar utilizar a clorexidina. E é infeccioso, tem que afastar o paciente das atividades. Depois que as lesões viraram crostas, você já pode retornar o paciente para suas atividades. Se tiver uma dor muito intensa, e o que pode acontecer, prescreve Tramal, prescreve Tilex, um derivado de opioide, e isso deve resolver a dor do paciente. Joia? A bula do ceftriaxona fala para usar uma vez a cada 24 horas. Pode ser utilizado. Mas a maioria das prescrições que a gente vê é de 12 em 12, por quê de 12 em 12? Não tem diferença. Vamos dizer assim, se eu vou mandar o paciente tomar intramuscular para terminar um tratamento, eu prescrevo intramuscular uma vez ao dia por tantos dias. Se eu estou no hospital, eu peço para dividir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai ser dado errado, se vai ser feito 1 grama só uma vez ao dia, porque a pessoa está acostumada. Então, por costume do hospital, a gente prescreve 1 grama de 12 em 12. Tem outro hospital aí na cidade que a gente vê direto prescrição uma vez ao dia. Depende do médico. Eu uso dos 2 jeitos, não vejo diferença. Então você pode utilizar uma vez ao dia. Eu prescrevo assim quando eu mando o paciente para casa para tomar intramuscular, ou quando eu mando para fazer o tratamento em home care. 2 gramas uma vez ao dia tem o mesmíssimo efeito de 1 grama de 12 em 12. A mesma coisa acontece com gentamicina e amicacina. Antigamente a gente tinha muita prescrição, 60 de 8 em 8 de gentamicina, ou 500 de 12 em 12 de amicacina. Tem estudo que coloca que os aminoglicosídeos, amicacina e gentamicina, funcionam melhor dados uma vez ao dia. Tem menos efeito renal, tem menos efeito auditivo, dá menos surdez e melhora, tem um melhor efeito terapêutico. No caso dos aminoglicosídeos, eu só prescrevo uma vez ao dia. A ceftriaxona, 1 ou 2 vezes ao dia, dá na mesma. Menos meningite, que você tem que fazer 2 gramas de 12 em 12. E a apresentação em EV e M tem diferença ou só anestésico? Uma diluição.
É na diluição, né? Na diluição. Tem algumas apresentações, eu não sei aqui do hospital se tem alguma diferença. Eu sei que, por exemplo, o Ceftriax, que a gente manda fazer na farmácia, PVM dá na mesma. Eu não sei se aqui do hospital tem alguma... Alguns diluentes têm lidocaína, Tem que trocar o diluente. O que vem o diluente, o medicamento. Não, medicamento. É que no caso de M você não vai usar diluente, né? Você vai usar droga pura. Mas foi reconstituído. Não. Não, você Vem só o diluente. Ele é ofilizado? Você troca o diluente e... Não, já é reconstituído? Não, você reconstitui, mas não soa. Ele é líquido ou ele é liofilizado? Ele é poliofilizado. Ah, bom. Então, mas tem que reconstituir. E usa a lidocaína na benzetacil? Ah, eu não gosto. O Já nosso, usei muito. o nosso serviço de farmácia fez uma pesquisa com o laboratório, fez uma pesquisa, também até tinha alguns artigos assim, ele até referenciou e diz que é possível, que não tem nenhum problema com relação à interação medicamentosa, nada disso. Pacientes que eu administrei numa paciente que já tinha tomado 100 e ela relatou que a dor foi um pouco menor. Mas Eu já vi há controvérsias, eu mas já vi que não gosto. Inclusive eu não gosto, eu não respeito. o Nelson, nosso farmacêutico, fez uma pesquisa, referenciou que artigo